Quero convidar você a ficar em pé em reverência à palavra de Deus, abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 12. Lucas, capítulo 12, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 12. Peço que você preste atenção na leitura, aquiete o seu coração. Você que está online, pare agora de fazer qualquer coisa, preste atenção na palavra de Deus, em nome de Jesus Cristo, para que você possa ouvir certamente Deus falando com você. Diz o seguinte: posto que miríades de pessoas se aglomeravam a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo, a seus discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido, porque tudo que disseste às escuras será ouvido em plena luz, e o que disseste aos ouvidos no interior da casa será proclamado nos eirados. Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Não se vendem 5 pardais por 2 ases, entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, bem mais valeis do que muitos pardais. Digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas para o que blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão. Quando vos levarem às sinagogas e perante os governadores e as autoridades, não vos preocupeis quanto ao modo por que respondereis, nem quanto às coisas que tiverdes de falar, porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis dizer. Feche os olhos, oremos. Pai, nós louvamos mais uma vez o Teu nome, te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio, a oportunidade que nós temos de estar na Tua casa, de poder louvar o Teu nome, sentir a Tua presença, Senhor, de uma forma tão linda, tão real, aqui no nosso meio. Ó Deus, e agora nós pedimos que o Senhor venha falar ao nosso coração. Para isso, Senhor, eu preciso da Tua misericórdia. Eu preciso que o Senhor me dê a unção do Teu Espírito Santo, me dê sabedoria, para que eu profira as palavras corretas, aquelas que o Teu Espírito Santo, Senhor, quiser que eu fale, Pai. Eu quero que seja dessa forma, Pai. Por misericórdia, faça assim com o Teu povo também. Dá inteligência, dá sabedoria, dá entendimento. Não deixe que Satanás venha tapar os ouvidos, trazendo também distração e, Senhor, no nosso meio, trazendo confusão nas mentes, ó Pai, mas que haja entendimento da Tua palavra, Pai. Ó Deus, cerca esse lugar com os Teus anjos, cerca as casas que nos ouvem neste momento com os Teus anjos, e que possamos, ó Deus, sair deste lugar renovados, abençoados, ó Deus, com entendimento da Tua palavra. Te peço isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Você pode se sentar? Tudo que está escrito, a palavra de Deus nos diz que foi escrito para o nosso ensino. Toda a palavra, tanto as Santas Escrituras, elas foram escritas para que nós fôssemos ensinados, para que nós pudéssemos viver uma vida melhor nessa vida. Não tenho dúvida disso. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, certamente podemos passar por dificuldades nessa terra, como todos passam, e como Jesus também não nos enganou. Ele falou, no mundo tereis aflições, mas quantas situações
de livramento nós temos por obedecer a palavra de Deus, de ter cuidado com a palavra de Deus. Não tenho nenhuma dúvida disso. As pessoas que obedecem a palavra de Deus, porque a própria palavra de Deus nos diz isso, né, são mais abençoadas, erram menos, vivem mais na presença de Deus, as suas orações são atendidas por Deus. Então é algo especial, né? E aqui Jesus Cristo, ele para com os seus discípulos. Aqui está dizendo que miríades de pessoas, ao ponto de se atropelarem. Imagina, milhares de pessoas ao redor de Jesus, sem nenhum microfone, sem nada. Jesus Cristo, ele às vezes ele ia para um monte, como no Monte das Bem-aventuranças, para falar. As pessoas ficavam, e o sabedor de todas as coisas, como ele era, ele sabia que a acústica ali era melhor para que as pessoas entendessem e pudessem ouvir as suas palavras. E aqui o texto nos diz que tinha muitas pessoas ali para, certamente, receber os milagres de Jesus, ouvir a sabedoria de Jesus, ouvir o que Jesus Cristo tinha para ensinar. E aqui nós vemos nesse texto Jesus trazer alguns cuidados para que a nossa vida fosse melhor. Por isso o tema dessa mensagem é cuidado como você vive. Talvez Jesus Cristo, eles parasse ali e falasse com eles: olha aqui, eu quero falar um negócio com vocês. Cuidado como vocês vivem. Como é que você está vivendo? Como é que está a sua vida diante de Deus? E Jesus Cristo começa a pontuar algumas situações que são importantes para a nossa vida, para a gente viver melhor, para a gente ter uma qualidade de vida melhor, para que a nossa vida possa ser muito mais agradável a Deus e assim nós sermos muito mais abençoados. Não tenho nenhuma dúvida disso. E ele para ali, e eu fico imaginando, né, ele falando, e cada um de nós sentado ali no meio daquela multidão, ouvindo aquilo que Jesus Cristo estava ensinando naquele momento, e que faria toda a diferença na vida daqueles que o ouviam. Assim como ele continua falando conosco através da sua palavra, e nós temos que parar para pensar. Do nada, lendo esse texto, Deus falou tanto ao meu coração, e eu quero tentar transmitir aquilo que Deus me falou através da sua palavra. Cuidado, como você vive essa vida. E eu quero falar de alguns pontos que aqui que são imprescindíveis da nossa vida. E o primeiro ponto está no versículo 1 a 3, que é cuidado com a hipocrisia. Cuidado com a hipocrisia. Aqui eu vou ler de novo. Porque miríades de pessoas se aglomeravam a ponto de uns aos outros se atropelarem. Passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos: acautelai-vos, ou seja, cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Aí no versículo 2 e 3, ele dá o sentido disso tudo. Ele fala: nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido, porque tudo o que disseste às escuras será ouvido em plena luz, e o que disseste ao ouvido no interior da casa será proclamado nos telhados. Será proclamado, não adianta esconder. Então, ele estava falando aqui com os seus discípulos, aqueles que o ouviam, e ele foi muito claro: cuidado com a hipocrisia, com o fingimento, com a máscara que você está vestindo, colocando no seu rosto, fingindo ser uma coisa que não é, falando alguma coisa que você não vive. É isso que Jesus Cristo estava querendo dizer, porque tudo um dia vai ser descoberto. Não adianta eu ficar fingindo, fazendo pose de cristão, falando como cristão, e a minha vida não condiz com aquilo que eu estou pregando, daquilo que eu estou falando que deve ser vivido. Não tem nenhum sentido. Se eu estiver falando dessa forma, um dia tudo vai ser descoberto, seja aqui na terra,
seja um dia diante de Deus, porque ninguém esconde nada de Deus. Nós podemos fingir, nós podemos ser hipócritas com as pessoas, mas nós não podemos ser com Deus. Deus conhece os segredos do coração. Deus, antes de você abrir a sua boca, Ele já conhece os seus pensamentos. E Jesus Cristo, Ele está aqui dizendo: olha, vocês não podem ser como os escribas, como esses fariseus. Por quê? Porque eles tinham uma capa de religiosos, mas a sua vida não condizia com a capa de religiosidade que eles falavam, que eles apresentavam. Eles estavam muito mais preocupados em aparecer para as pessoas, eles estavam muito mais preocupados em enriquecer, de demonstrar poder, de estar sobre as outras pessoas, do que ser verdadeiramente uma pessoa religiosa. Essa que é a verdade. Então Jesus Cristo aqui, Ele está trazendo de uma forma muito clara: olha, cuidado, não seja hipócrita, não seja fingido, não leve uma vida dupla, seja aquilo que você é de verdade, porque eu conheço todas as coisas. Aquilo que vocês estão falando lá escondidinho no quarto, né, vai ser um dia falado nos telhados, porque eu conheço o interior do coração, da sua mente, o que você está pensando. Por isso que, quando nós vemos o Salmo, né, o salmista dizendo: Senhor, olha até aqueles pensamentos, me perdoa, sonda-me, ó Deus, e olha aqueles pensamentos mais escondidos e purifica-me. E é isso que nós temos que fazer. Quantas vezes os nossos pensamentos vêm sobre a nossa mente e nós temos que repreender no nome de Jesus Cristo. Quantas vezes as nossas atitudes não são atitudes que condizem com aquilo que nós pregamos. Quantas vezes as nossas palavras não são palavras que deveria estar na boca de um cristão. Então, primeiro alerta de Jesus: cuidado com a hipocrisia, não seja fingido, seja transparente, as pessoas te conheçam pelo que você é. Jesus Cristo foi assim. Ele vivia que pregava, e ele ensinava isso para os seus discípulos. E quantas vezes eles não viviam aquilo como nós não vivemos? Quantas vezes nós temos que ir lá naquilo que está nos pegando, aquilo que não condiz com a nossa vida cristã, e pedir misericórdia: Senhor, me livra, me livra. Tem um versículo que está lá em Tiago 3,17, que eu gosto muito desse versículo, que ele diz o seguinte: mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ele termina, Tiago, ele falando como é que é a sabedoria, a verdadeira sabedoria, aquilo que vem de Deus, é pura, ela é pacífica, moderada, é tratável. A verdadeira sabedoria faz a gente ficar tratável, faz a gente ser pacífico. Nós não queremos guerra, nós não queremos brigar com ninguém. Brigamos, temos que pedir perdão e parar de brigar, cheio de misericórdia com as pessoas, e sem hipocrisia. Ou seja, a hipocrisia é falta de sabedoria. A hipocrisia mostra que aquela pessoa que está sendo hipócrita, que está sendo duas caras, que está sendo fingida, ela não tem sabedoria.
A verdadeira sabedoria. Pode ser até uma pessoa culta, mas eu estou falando da sabedoria de Deus, porque a sabedoria de Deus é que nos torna felizes, a sabedoria que vem de Deus que nos torna abençoados, a sabedoria de Deus é que traz paz para o nosso coração. Então, cuidado com a hipocrisia. Não sou eu que estou dizendo, foi o próprio Senhor Jesus Cristo dizendo para os seus discípulos. Depois, segundo aspecto que Jesus Cristo lança aqui, ele diz: cuidado com quem pode te lançar no inferno. Cuidado com quem pode te lançar no inferno. No versículo 4 e 5: digo-vos, pois, amigos meus, chama de amigos, porque estava aquela multidão seguindo, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esses deveis temer. Então quem que nós temos que temer? Nós temos que temer a morte? Não. As enfermidades que nos levam à morte? Não. O mundo do jeito que está? Também não. Porque pode acontecer qualquer uma coisa, gente, pode uma bala perdida me matar, uma enfermidade me levar, pode levar meu corpo, mas não tem poder de me levar para o inferno, porque se eu estou em Cristo Jesus, se eu entreguei minha vida a Jesus Cristo, sou salvo em Cristo, vou morar no céu. Nós entendemos que essa vida é passageira, que nós passamos. O Jesus Cristo queria que eles entendessem isso. Não fica preocupado com a enfermidade, com o perigo, com o assassino, com isso. É claro que nós devemos cuidar da nossa saúde. É claro que nós não podemos ir em lugares perigosos, nós temos que ser prevenidos. Mas eu não tenho que ficar temeroso quanto quem pode matar só meu corpo, porque não pode me levar para o inferno. Agora eu tenho que ter cuidado com quem pode me levar para o inferno. Quem que me leva para o inferno? Quem que é o senhor do inferno? O diabo. E o que ele faz para nos levar para o inferno? Ele nos leva a pecar, ele nos induz a pecar. É claro que a maior parte dos pecados nós pecamos porque nós queremos, botamos tudo a culpa no diabo, mas não, às vezes é nós que, o diabo falou, não tem culpa de nada, eu não fiz nada. Mas quantas vezes, como ele induziu Adão e Eva, como ele induziu tantas pessoas que foram atraídas pelo pecado. Então temam, o que Jesus Cristo está dizendo assim, temam permanecer no pecado, porque o pecado vai te levar para o inferno, porque Deus é santo, e só vai morar no céu quem é santo, separado. Pode até pecar por acidente, nós podemos até pecar por acidente, mas não temos nenhum prazer no pecado. Quem não tem prazer no pecado, porque o pecado incomoda, ele não precisa se preocupar e nem temer por quem pode matar o corpo, mas não pode matar a nossa alma. Quantos irmãos nossos, nesse instante agora, e quantos nossos noticiários que nós vimos, que foram mortos por causa de Jesus, mataram o seu corpo, tentando fazer com que eles pecassem, mas eles foram firmes até o fim, mataram o seu corpo, mas não puderam matar a sua alma, não levar a sua alma para o inferno, de forma nenhuma. Então cuidado com o pecado, pois o pecado te leva para o inferno. É isso que Jesus Cristo estava dizendo, de forma clara.
Então tome cuidado, fica preocupado, ai, meu corpo vai ser morto, se eu morrer e eu for para o céu, amém, glória a Deus. Claro que nós não estamos procurando a morte, nós deixamos na mão de Deus o tempo de vida que Ele quer nos dar nessa terra, mas amém, mas cuidado com o pecado, pois ele pode destruir e te lançar no inferno. O inferno é um lugar terrível, há choro e ranger de dentes, fogo e enxofre, lugar quente e fétido, e há choro e ranger de dentes, não é brincadeira. Então por isso que Jesus, ele alerta aqui, cuidado, não com quem pode matar seu corpo, mas cuidado com quem pode te lançar no inferno. Terceiro aspecto, cuidado com a sua autoestima. Olha aqui Jesus Cristo como ele preocupa com a nossa vida, versículos 6 e 7, ele diz o seguinte: não se vendem 5 pardais por 2 ases, entretanto nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Versículo 7, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados, não temais, bem mais valeis do que muitos pardais. Olha que interessante, ele cuidado com a sua autoestima. Por quê? Porque muitos ali, eles eram oprimidos pelo Império Romano, a nação de Israel estava empobrecida, muitos estavam achando que Deus não se importava com eles. E aí Jesus Cristo fala com eles aqui: não se vendem 5 pardais ou 5 passarinhos, dependendo da versão aí, né? Por 2 ases ou 2 ceitis, que é a mesma coisa. O que era o ceiti ou o ase? Era uma moeda romana de bronze, que era, quando foi lançada, equivalia a 1/10 do denário, que era um dia de trabalhador. Vamos colocar nos nossos dias aqui, nos nossos dias, vamos colocar aí para arredondar, salário mínimo, 1.500, então divide aí por 30, 50 reais por dia, então um ceitil ou um ase, 1/10, só que na época de Jesus já tinha tido uma desvalorização da moeda, porque até que quando ela foi lançada, que era 1/16. Mas vamos ficar com 1/10, 55 reais. Então Jesus Cristo está dizendo aqui, não se vende 2 passarinhos, são 2, por 2 ases, ou seja, 1 ase por cada 5 pardais por 2 ases. Então, uma mixaria por cada passarinho. E ele fala assim: olha, vocês valem muito mais que esses pássaros. E ele já tinha falado lá no Sermão do Monte sobre a ansiedade, dizendo que o Pai alimenta todos os pássaros do mundo. Como é que ele não ia alimentar aqueles que o temem? Como ele não ia vestir se ele veste os lírios do campo? Então Jesus Cristo está dizendo aqui que até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Tenta contar os cabelos da sua cabeça, por menos que você tenha. Tenta. Você não consegue contar os cabelos. E Jesus está dizendo: olha, o Pai, Ele se importa com vocês. Vocês estão numa situação que estão dizendo que não, Deus não se importa, como mandou seu Filho vir na terra para salvar, para trazer salvação.
E ele queria demonstrar, e aí ele faz a maior demonstração depois, que nós valemos para Deus, quando ele, o Filho de Deus, morre na cruz do Calvário. Aqui ele está dizendo, fazendo comparações para que eles entendessem o valor deles. E é isso que eu quero falar com vocês nessa noite. Cuidado quando você acha que não tem valor. O diabo, ele trabalha na sua mente, ele te leva a ficar deprimido, ele faz com que sua vida fique estagnada, que você pare diante das situações, dos obstáculos, que você perca a coragem de lutar nessa vida. É isso que Jesus Cristo queria dizer para eles: vocês têm valor para Deus. E é isso que Jesus Cristo continua dizendo para você. Talvez você tenha entrado aqui, você que está às vezes nos ouvindo, dizendo: eu não tenho valor, eu não sirvo para ninguém, ninguém se importa comigo. Mas a palavra de Deus nos diz que ainda que seu pai ou sua mãe te abandonarem, o Senhor te recolherá. Que o Senhor está ao nosso lado. Que Deus amou o mundo, e esse mundo é você e eu, de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você tem valor. Cuidado quando o diabo diz que você não tem valor, que você não serve para nada, que você não é capaz. Cuidado. É isso que Jesus está dizendo: cuidado, porque você tem valor. Se você não tiver capacidade, Deus te capacita. Se você não tem sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. É isso que a palavra de Deus nos diz. Ele é o dono da sabedoria. Ele nos capacita. E Ele se importa com cada detalhe da nossa vida. Se Deus se importa com um pardal, que não vale nada, Ele se importa muito mais com você. E o próprio Senhor Jesus Cristo diz que bem mais valeis que muitos pardais, mas muitos pardais mesmo. Você vale o preço do sangue de Jesus Cristo, que foi morto por você na cruz do Calvário. Então, sinta-se valorizado, sinta que você tem valor para Deus, que Deus te ama, Deus tem planos na sua vida, que você é especial para Deus. Quarto aspecto: cuidado ao negar Jesus. Cuidado ao negar Jesus. Versículo 8 a 11, diz o seguinte: digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do homem, isso lhe será perdoado. Mas para o que blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão. Quando vos levarem às sinagogas e perante os governadores e as autoridades, não vos preocupeis quanto ao modo por que respondereis, nem quanto às coisas que tiverdes de falar. Então, cuidado ao negar Jesus. Porque Jesus Cristo está dizendo: cuidado ao me negar, porque se você me negar diante dos homens, eu vou te negar diante dos anjos dos céus. Mas se você não me negar, eu vou dizer também a seu favor diante do Pai. É isso que Jesus Cristo é claro. Aí você pode falar: e como é que nós negamos a Jesus? Como nós negamos a Jesus?
Negamos claramente. Quando uma pessoa diz, não quero Jesus na minha vida, isso é negar Jesus, claramente. Eu não quero Jesus na minha vida. Não quero Jesus, não quero saber desse negócio de Jesus, tudo isso é bobagem. Não quero saber de Jesus. Tem perdão para essa pessoa? Tem. Porque um dia ela pode ter uma experiência com Deus e aceitar Jesus. Talvez você tenha feito isso um dia. Não quero saber de Jesus. E um dia você entregou sua vida a Jesus. Esse é o fato. Mas se essa pessoa morrer negando a Jesus, ela está negando. Então Jesus não vai de forma nenhuma, vai negá-lo diante de Deus, o dia que ele chegar diante de Deus. Agora, tem outras formas de negar a Jesus. Quando nós, por exemplo, esperamos que ninguém descubra que nós somos cristãos. Tem gente que é cristão, agente secreto, espião. Ninguém sabe que ele é cristão. Isso é uma forma de negar Jesus. Você pode não dizer para as pessoas, eu nego a Jesus. Mas se você esconde das pessoas que você é cristão, você está negando a Jesus. Quando eu sou cristão, de verdade, eu faço questão de falar que eu sou cristão. As pessoas têm que saber que eu sou cristão. Por que você não faz isso? Por que você não adultera? Porque eu sou cristão. Se alguém me pergunta, porque eu sou cristão. É claro que eu sou fiel à minha esposa, etc., mas principalmente porque eu sou cristão. E o cristão não faz isso. Quando me perguntam, por que você não fuma? Por que você não bebe, não toma porre? Porque eu sou cristão, meu corpo é templo do Espírito Santo. Sou cristão, não nego diante de ninguém. Eu sou cristão. Pode me achar quadrado, posso perder negócio, posso perder amigos, mas eu sou cristão. Não tem problema. Eu sou cristão. Tem gente, para não perder os amigos, para não perder um negócio, não vou falar nada porque tem que fazer o errado aqui, ou tem que passar a perna em alguém, então não falo. Negócio é negócio, religião é a parte. Não, eu sou cristão, não nego Jesus. Outra forma de nós negarmos, nós mantermos silêncio, que nós temos relacionamento com Deus. Ficamos em silêncio. Outra forma, nós misturamos com a sociedade e mantemos os costumes dos ímpios. Quando você está misturado com essa sociedade podre que nós vivemos, e mantemos os mesmos costumes deles, é uma forma de negar Jesus. Para que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário? E eu me misturo com a sujeira, com os costumes, com a idolatria. Quando eu falo idolatria, eu não estou falando apenas de adorar ídolos, estou falando de idolatria ao dinheiro, idolatria às coisas, que muitas vezes nos levam a negar a Jesus. E quando nós aceitamos os valores não cristãos da nossa cultura, nós também negamos a Jesus. Não, isso é cultural. Isso é cultural. O carnaval é cultural. Você está negando a Jesus. O carnaval vem do fundo do inferno. Só tem bebedeiras que a Bíblia condena, só tem sexo proibido, que é uso de drogas. Quantas pessoas iniciam nas drogas? Transmissão de doenças sexualmente transmissíveis, podridão, sujeira.
Não, é cultura. Cultura nada. Isso é do fundo do inferno. Nós cristãos não nos contaminamos com coisas que vão contra a palavra de Deus. Não é cultura. Quando um índio lá na sua tribo mata o seu filho que nasceu aleijado, é cultural. Nós não somos contra. É uma vida. Nós falamos contra. Não, o que tem? O aborto, foi estuprada. A pessoa foi estuprada e etc. Não. É contra. É a cultura. É a lei. Não. Nós não negamos. São valores cristãos. Nós somos a favor da vida. Nós somos contra o aborto. Nós somos contra o sexo antes do casamento. Não é cultura, todo mundo fala. Negando a Jesus. Está negando a Jesus. Então nós temos que tomar muito, muito cuidado. Agora aqui, interessante, que Jesus Cristo fala que a blasfêmia, se você blasfemar, se você falar contra o Filho do homem, pode ter perdão, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. O que é isso? Blasfêmia contra o Espírito Santo. Blasfêmia contra o Espírito Santo é quando você conhece a obra de Deus. Você vivenciou a obra de Deus. Você soube quem é Jesus, quem é Deus, o que Deus fez por nós, mandando Jesus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo que nos lembra, que nos consola e tudo. E nós saímos da igreja e começamos a blasfemar, falar assim, tudo aquilo é do diabo. Quando nós colocamos a obra do Espírito Santo como obra do diabo, nós estamos blasfemando por Espírito Santo, porque essa pessoa vivenciou, ele experimentou, ele viu a obra do Espírito Santo e brincou com o Espírito Santo. Com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. Por isso que Jesus Cristo falou que esse pecado não tem perdão. A pessoa pode até desviar. Ela sabe que está desviado, não quero saber de igreja, não quero saber de Deus, e tudo bem. Mas quando alguém vai falar com ela, ela se cala, ela não fala mal da obra do Espírito Santo, não fala que aquele trabalho é do diabo, que o Espírito Santo, esse negócio é bobagem, é do diabo. Não brinca não, porque não tem perdão. Ananias e Safira, na igreja primitiva, Barnabé chegou e vendeu a sua fazenda e colocou aos pés dos apóstolos para sustentar os pobres. Espontâneo. Ananias e Safira foram lá. Barnabé ficou bem na fita. Olha, todo mundo está elogiando Barnabé. Foram lá e venderam também. Aí os dois articularam. Falaram, olha, vão dar só metade e vão falar que demos tudo, porque pode ser, que aconteça alguma coisa. Alguém pediu para eles vender a fazenda? Deus tinha pedido para eles vender a fazenda? Não. Venderam porque quiseram. Deus mandou eles dar todo o dinheiro? Não. Mas eles chegam lá aos pés dos apóstolos e falam, primeiro Ananias, está aqui, estou depositando a minha fazenda. O Espírito Santo revelou na hora para Pedro que ele estava mentindo contra o Espírito Santo. O que aconteceu? Ele caiu duro, morreu. A mulher dele chegou depois, não sabendo que ele tinha morrido. E aí, o que aconteceu? Ela mentiu do mesmo jeito, caiu dura também. Morte física e espiritual naquele momento. Mas muitas pessoas, às vezes, não têm morte física, mas tem uma morte espiritual, porque blasfemaram contra o Espírito Santo de Deus. Falaram, isso é do diabo, isso não é nada de Deus.
Não brinque com o Espírito Santo. Depois que negou, o próprio Senhor Jesus Cristo diz: não tem perdão. Pode falar de Jesus, pode falar da igreja, do pastor, e etc. Agora, não fala do Espírito Santo, não fala que a obra, o pastor pode ter até errado, mas falar que a obra do Espírito Santo é do diabo, está brincando. É coisa séria. Essa negativa é muito mais séria. Então, cuidado ao negar o Jesus e cuidado ao blasfemar contra o Espírito Santo. Aí é mais sério ainda. E para nós terminarmos, cuidado com o que responder. Ao versículo 11 e 12 diz o seguinte: quando vos levar às sinagogas e perante os governadores e as autoridades, não vos preocupeis quanto ao modo por que respondereis, nem quanto às coisas que tiverdes de falar, porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora que deveis dizer. Então, cuidado. O que Jesus Cristo estava dizendo? Cuidado com o que você vai responder. Você está preocupado com o que vai responder? Na hora que te perseguirem, na hora que questionarem a sua fé, na hora, porque Jesus Cristo sabia que eles seriam perseguidos, já estavam sendo perseguidos, e seriam ainda mais perseguidos, por causa de Jesus. Então ele fala: olha, não se preocupem com o que vocês vão responder, porque o Espírito Santo vai instruir. Agora, pode ser de qualquer jeito? De forma nenhuma. Aqueles discípulos que estavam ali andando atrás dele, boa parte deles já estavam com ele há 3 anos, alguns menos tempo, mas tinha gente que andava atrás de Jesus, ouvindo os ensinamentos de Jesus. E outra coisa, a maioria daquelas pessoas, com raras exceções que Jesus curou, eram judeus, que já tinham a palavra de Deus no seu coração, a Torá, o Antigo Testamento e os livros dos profetas. Eles já tinham conhecimento, eles eram estudiosos desde criança da palavra de Deus. É a mesma coisa eu falar assim: ó, não vou preparar a mensagem não, o Espírito Santo vai falar na minha boca. O Espírito Santo me ajuda? Sim. Quantas vezes eu falo coisas que eu nem tinha preparado, porque o Espírito Santo me instruiu a falar. Assim como todos os pregadores que têm experiência de orar e pedir a Deus, e até as mensagens, quem dá é o Espírito Santo para a gente, aqueles que têm o temor de Deus, para não ficar falando coisas que vêm só do coração, mas a mensagem que nós precisamos, e assim que deve ser feito, orar, pedir a Deus, Deus me mostra qual a mensagem, né? Mostrando que existe, claro, um preparo. Nós temos que ter a palavra de Deus, por isso é importante ler a Bíblia, então que você possa fazer o projeto conhecendo a Deus, estudar a palavra de Deus, vir à escola dominical, participar de núcleos, fazer seminários, fazer cursos, ler livros, tudo isso vai fazer com que a nossa mente esteja cheia da palavra de Deus. E o próprio Senhor Jesus Cristo falou que a boca fala do que o coração está cheio. Está falando da mente. A boca vai falar do que minha mente está cheia. Se a minha mente estiver cheia de coisas que não são de Deus, eu vou falar delas. Mas quanto mais a minha mente estiver cheia das coisas de Deus, por isso é importante, vou ouvir música, por que não ouvir as músicas que vão encher o nosso coração com coisas de Deus, em vez de músicas que não vão acrescentar nada? Qual que é melhor ler? Livros que foram escritos para o nosso crescimento espiritual, ou livros de cultura, da nossa cultura? Não sou contra ler livros da cultura, mas qual que é mais importante? Qual que é mais importante, ler a Bíblia
ou ler qualquer um outro livro? Claro que a Bíblia, porque a Bíblia vai nos trazer sabedoria. Quando você for colocado em prova, como muitas vezes os escribas e fariseus, eles vinham com as maiores provas para Jesus, pegadinhas, eles vinham com as maiores pegadinhas, e Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, respondia. E aí Jesus Cristo estava falando exatamente para eles, para os seus discípulos, isso: olha, muitas vezes vão te perseguir, eles vão arguir vocês, e vocês vão responder as palavras certas, porque há instrução. Então, cuidado com o que você vai responder. Peça orientação a Deus. Não discuta com as pessoas. Seja orientado por Deus para falar da palavra de Deus. Discutir com as pessoas sobre religião, muitas vezes você pode até falar da Bíblia e etc, mas se não for usado pelo Espírito Santo, se não for as palavras corretas, no momento certo, do jeito certo, talvez você vai ofender a pessoa. Mas quando você fala pelo Espírito Santo de Deus, quando você traz a mensagem pelo Espírito Santo de Deus, aquela mensagem vai atingir aquele coração como uma flecha acerta o alvo, bem no centro, e vai trazer o resultado esperado por Deus naquele coração. Então, cuidado com o que você vai responder nos momentos que você está sendo perseguido, nos momentos que você está sendo arguído, nos momentos que estão colocando você à prova. Responda pelo Espírito Santo, e para isso conheça a palavra, porque o Espírito Santo só vai te lembrar aquilo que você conhece. Se você não conhece, não vai ter como responder. Então aprenda a palavra de Deus. Então, o que Jesus Cristo estava dizendo para eles: olha, responda aquilo que o Espírito Santo vai lembrar a vocês. Tanta coisa que eu ensinei para vocês está aí na mente, muita coisa às vezes está esquecida, mas o Espírito Santo vai lembrar na hora correta que precisar. Então, cuidado como você vive. É esse o recado de Jesus para cada um de nós. Eu queria convidar você a ficar em pé neste momento. Feche seus olhos. Cuidado como você vive. Então, cuidado com a hipocrisia. Não viva uma vida de hipocrisia. Seja o seu falar sim, sim, não, não. Seja, viva aquilo que você prega de verdade. Cuidado com quem pode te lançar no inferno. Cuidado com o pecado. Cuidado com os ardis de Satanás, as ciladas que ele arma para que você peque. Cuidado com a sua autoestima. Você tem valor para Deus. Você é especial para Deus. Deus tem propósito na sua vida. Cuidado ao negar Jesus. De forma franca ou de forma velada, né? Porque às vezes a gente nega com o nosso silêncio, nega com as nossas atitudes. E cuidado com o que responder. Aprenda a palavra de Deus, peça ao Espírito Santo, seja usado pelo Espírito Santo para falar com as pessoas aquilo que o Espírito Santo quer falar. Peça graça ao Senhor ao evangelizar qualquer pessoa. Fale: Senhor, não seja as minhas palavras, mas me dá graça, que eu possa responder tudo que for me arguído,
com a sabedoria que vem do alto, que o Teu Espírito Santo possa me lembrar das Tuas palavras. Nós vamos viver melhor. Nós vamos viver melhor quando nós vivemos conforme Jesus Cristo nos diz. Cuidado como você vive. Queria que você, com os olhos fechados, pensasse, porque a palavra de Deus, ela foi feita para a gente pensar. Talvez você está negando a Jesus Cristo onde você trabalha, onde você estuda. Talvez você está vivendo uma vida de duas faces. Talvez você está vivendo uma vida se sentindo pouco valorizado, incapacitado. Isso está destruindo a sua espiritualidade. Talvez você está vivendo uma vida que não sabe como falar. Aprenda a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, peça o Espírito Santo para te usar com seus amigos, com seus familiares. E nós vamos orar neste momento. Aquilo que Deus falou no seu coração, Ele fala com cada um individualmente, porque nós conhecemos as nossas falhas, nós conhecemos onde precisamos ser atingidos. Em nome de Jesus Cristo, que você possa sair desse lugar querendo viver uma vida melhor, com cuidado, com os alertas que Jesus Cristo nos deixa, no nome do Senhor. Pai querido, nós louvamos e exaltamos o Teu nome, porque um dia Jesus Cristo, Ele veio a essa terra, e Senhor, e apesar das falhas humanas, Ele teve paciência de parar no meio das multidões, às vezes individualmente, e trazer ensinamentos que são tão preciosos na nossa vida. E eu te agradeço, ó Deus, porque eu pude aprender muito, ó Deus, com esses ensinamentos. Pai, que o Teu povo que está aqui, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa trabalhar em cada coração. O Senhor sabe o que o Senhor precisa trabalhar. Cada um de nós individualmente, nós reconhecemos que somos falhos, imperfeitos. Senhor, que quantas vezes, ó Pai, nós negamos o Senhor através das nossas atitudes. Quantas vezes, Senhor, nós não agimos aquilo da forma que nós pregamos, agimos diferente. Isso, Senhor, é hipocrisia da nossa parte. Ó Deus, quantas vezes, ó Pai, nós nos sentimos desvalorizados e esquecemos que o Senhor nos deu o maior bem, que é Jesus Cristo. Perdoa-nos, ó Pai, pelas nossas falhas. Ó Deus, ajuda-nos, ó Pai, a Senhor a tomar esses cuidados na nossa vida, para nós sermos mais abençoados, mais felizes, mais produtivos no Teu reino. Senhor, possamos trazer um testemunho maior e melhor do que Jesus Cristo é na nossa vida. Possamos ser cristãos genuínos, Pai. Senhor, que falam do Teu amor, que transmite o Teu amor, que não tem vergonha de falar que somos cristãos, ó Pai. Que ó Deus, nós enfrentamos as situações, nós preferimos perder, Senhor, alguma coisa e continuar falando de Jesus, continuar te servindo. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa nos ajudar na nossa caminhada. Ó Deus, como precisamos do Senhor, como precisamos do Teu Espírito Santo. Ó Deus, o Teu Espírito Santo, Ele nos ajuda a lembrar, Ele nos consola, Ele está ao nosso lado. Ó Deus, e nós somos gratos, porque Ele nos capacita e nos dá dons, ó Pai, e nós te agradecemos por isso. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor continue falando ao Teu povo, Senhor, que o Teu povo possa, Senhor, colocar em prática a Tua palavra. Ó Deus, cada um de nós, Senhor, possa estar colocando em prática, Senhor, a Tua palavra. Ó Deus, e agora eu quero lhe pedir, Senhor, pela nossa semana, seja uma semana, Senhor, maravilhosa, de vitória, de bênção, derramado o Teu Espírito Santo, da gente andar na Tua presença, da gente testemunhar de Jesus, ó Pai, de nós, Senhor, entendermos que nós estamos nessa terra não apenas para trabalhar, para ganhar dinheiro, para estudar, para progredir. Sim, estamos para isso, Senhor, mas muito além disso, nós estamos para ser verdadeiramente cristãos, genuínos, ó Pai,
Portanto, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor esteja nos abençoando. Ajuda a gente, Senhor, a ganhar almas, a falar no momento certo, a transmitir a Tua palavra da forma certa. Pai, nos ajuda. E eu quero te pedir, ó Pai, pelo acampamento, ó Deus, dos adolescentes, ó Pai, em nome de Jesus, que seja um acampamento maravilhoso, que eles possam voltar, Senhor, entrosados, em comunhão, ó Deus, que sejam momentos de grande festividade, mas sejam, Senhor, momentos de grandes experiências com o Senhor, que hajam derramado o Teu Espírito Santo naquele lugar. Ó Pai, eu lhe peço já de antemão, cerca aquele lugar com os Teus anjos, cerca, Senhor, cada carro que vai levar esses meninos para ali, ó Pai, na ida e na volta, ó Deus, que o Senhor possa abençoar, ó Deus, que o pastor Léo China possa trazer a mensagem que o Senhor já colocou no coração dele, que possa ser a mensagem, Senhor, do Teu Espírito Santo, para que eles possam voltar cheios do Espírito Santo, renovados e abençoados. Muito obrigado, Deus, por cada vida aqui presente, que o Senhor esteja abençoando, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo salvação àqueles que não são salvos, ó Pai, e que o Senhor esteja derramando da Tua graça sobre a nossa vida. Te agradeço, Senhor, pela obra do Senhor e pela Tua palavra, em nome de Jesus Cristo, amém. Que o amor de Deus, a graça maravilhosa de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a vida do Teu povo, hoje e para todos sempre, amém. Deus te abençoe, uma semana maravilhosa, em nome de Jesus.